and his gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. And then shall the end come. Boa noite, irmãos. Como é que vocês estão? Meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e nós estamos começando uma nova série de sermões hoje em Apocalipse, a série mais fácil de você encontrar o livro na Bíblia, não tem como errar, tá bom? Todo mundo então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Sei que vocês estavam felizes que eu não estava pregando, os outros pastores tudo pregando. Eu estou muito feliz que Deus tenha levantado outros homens de Deus aqui no nosso meio. O pastor Everton, o pastor Daniel, o pastor Maicon. O pastor Rodrigo não pregou porque ele trabalha todos os domingos à noite. Então não tinha como estar pregando, porque quem prega de manhã é o mesmo que prega à noite aqui na Vintage, tá bom? Então abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 1, a gente vai ler, pessoal, do verso 1 até o verso 3. Todo mundo achou aí? Você vai ficar com a Bíblia aberta. A gente tem algumas Bíblias aqui que são doação dos irmãos nos bancos. Se você é visitante, você não tem Bíblia, nós convidamos você nesse momento a pegar uma dessas Bíblias para você. Você pode levar para casa, ficar à vontade, e é uma alegria muito grande, tá bom? Peço que você fique orando por nós aí. Fique orando pelo pessoal do som também. Amém? Glória a Deus. Tá tudo desligado os outros microfones aí? Agora fechou, né? A gente repreende o diabo desligando botões também. Tá bom? Vamos lá então. Apocalipse capítulo 1, verso 1 até o verso 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Pai, eu peço a tua graça para pregar o teu evangelho, no nome de Jesus. Ajude-nos a conseguir pregar a tua palavra aqui nessa noite. Amém. E aí, pessoal, vamos conseguir, será? Vai dar, será? Vamos tentar. Aqui, é eu que estou causando o caos aqui, então. Eu sou o Satanás. Tá bom, então. E se eu pegar aqui assim, mais ou menos? Então, vamos lá. Ó, tô pegando aqui, tá um negócio aqui embaixo aqui. Vamos ver se a culpa é minha ou não. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É tudo sobre Jesus. Nós estamos começando uma série de sermões em Apocalipse e é tudo sobre Jesus. Às vezes nós ficamos pensando, Apocalipse, o que o pastor vai falar? Primeiro de tudo, você veio aqui nessa noite para ser reorientado, para ser reprogramado. Eu estou competindo
com muitas coisas que estão falando com você durante a semana. Durante a semana você vê muito filme, você vê muita série, você ouve muito noticiário, você ouve até alguns pregadores meio fracos aí. E eu estou competindo com todo mundo, e eu tenho só 1 hora no domingo, tá? Então você veio aqui hoje para ser reprogramado, ok? Então é tudo sobre Jesus, você veio aqui para ser reorientado. Vamos lá, quem é o autor de Apocalipse? João. João, na verdade, ele é o cara que escreveu, que registrou. O autor mesmo de Apocalipse é Deus, né, que vai dar as visões. Depois a gente vai ver qual é a progressão da visão em Apocalipse. João, então, é o cara que registra. Data que foi escrito Apocalipse, 95 a 96 depois de Cristo, no final do 1º século, tá bom? Encerrando o 1º século, João era o último apóstolo vivo. Olha para mim aqui. O som vai estar dando problema assim, você olha para mim. Semana que vem vai estar tudo bonitinho, tudo direitinho, tá? Então a data de Apocalipse, 95, 96 depois de Cristo. Qual é o gênero literário aqui de Apocalipse? O próprio termo, o nome do livro já mostra pra gente. Apocalipse é o gênero, né? É literatura apocalíptica. Qual é o tema do livro? É uma revelação de um conflito cósmico entre Jesus e seus aliados contra o diabo e os seus aliados também. Jesus, fica claro no livro que Jesus conquistou a vitória na sua morte vicária na cruz do Calvário. Porém, a igreja de Cristo segue sendo atacada pelo dragão. O dragão ataca a igreja pela perseguição, falso ensino, fascínio de riquezas materiais e aprovação cultural. Quais são os propósitos, a ocasião, o contexto? Então, essa carta aqui, ela foi escrita para 7 igrejas da Ásia. Jesus envia essas mensagens para que essas igrejas resistam aos ataques do diabo. A besta representa a violência intimidatória, falso profeta, o falso ensino, e a prostituta, a riqueza sedutora. O gênero literário aqui é o gênero apocalíptico. Era muito comum no mundo antigo haver as pessoas escreverem cartas apocalípticas, livros apocalípticos, e eles colocavam falsos nomes ou pseudônimos ou pseudoepígrafes, se não me engano, se não me falha a memória, se eu estudei direitinho. E essas cartas vinham com o nome de Enoque, de Noé. Então os caras liam e disseram, cara, Enoque escreveu um livro e o mundo vai acontecer tal coisa. Ou seja, as pessoas ficavam apavoradas. E uma das características da literatura apocalíptica é o caos. É o caos. É o caos pelo caos e o mundo indo de mal a pior. A diferença é que João aqui, ele escreve e ele não tem uma visão ruim da história. Ele não tem uma visão pessimista do final da história. Pelo contrário, o apóstolo João mostra para nós que a história caminha no palco que Deus colocou para ela se desenrolar e ela vai ter um final glorioso. Então quando a gente fala assim, a história o mundo está acabando, então vai estar bom. Então vai estar bom. Isso vai ser o fim do mundo. Pô, então é fera, meu. Então tá bom. O final em Apocalipse é glorioso para o povo de Deus. Vamos lá. Como que está estruturado o Apocalipse? Na verdade, o Apocalipse é um livro difícil de entender em algumas questões. Quando você quer entender cada detalhezinho do livro, você vai ter problemas. Mas para entender a estrutura do livro é fácil. Primeiro que ele abre numa sequência de 4 setes. As 7 igrejas, depois vai ter os 7 selos, e o 7º selo abre as 7 trombetas. As 7 trombetas, na 7ª trombeta, abre as 7 taças. Então são 4 setes. Igrejas, trombetas, selos e taças. E o livro todo, ele está dividido em 4 visões.
João vê Jesus glorificado, do capítulo 1 ao 3. Depois ele tem uma segunda visão, no capítulo 4 ao 16, que é a visão do trono de Deus. Terceira visão, a Babilônia e o seu julgamento, do capítulo 17 ao 21. E depois, do capítulo 21 até o final, ele vê a Nova Jerusalém. São 4 visões. A gente nem se liga nisso, né? Parece que João vê um monte de visões. São só 4 que ele vê no livro. Então, a estrutura de Apocalipse são 4 setes e 4 visões. Essa é a estrutura de Apocalipse. Mas resumindo para nós, se você não lembrar de tudo isso, Apocalipse é um livro cristológico. É sobre Jesus. A igreja, deixando claro para nós aqui, a igreja e a história estão nas mãos de Deus. Você tem noção disso? Deus não está jogando dados com a história. Deus não está nesse momento jogando dados com o mundo, com a tua vida, com tudo que nós estamos vivendo. A história, presta atenção, a história e a igreja estão nas mãos de Deus, ok? Uma vez um menininho chegou para a mãe e disse assim: mãe, eu entendi Apocalipse. E a mãe dele disse: como é que tu entendeu Apocalipse, meu filho? Eu entendi. Apocalipse, no final Deus vence. Basicamente é isso. Se você entender isso, você entendeu Apocalipse. Por isso que Apocalipse começa com o nome revelação. É uma revelação. Deixa eu falar com vocês. Existem 3 posturas erradas que nós podemos ter diante de Apocalipse. Primeira, aproximação curiosa. Você não vê Netflix, mas você se aproxima de Apocalipse como se Apocalipse fosse um filme. Você está ansioso, você quer ver se não... Nossa, o que tem de novo aí? A besta que emergiu da terra. O que é isso? Que loucura é essa? Você tem curiosidade. Você leu o Deixados para Trás? Você viu o filmezinho? Você viu o Nicolas Cage no fim de carreira? E você quer saber. Uma vez chegou um irmão para mim e disse assim: tu sabia que o anticristo já está entre nós? Eu olhei para ele: mas como é que tu sabe? Mas como é que tu sabe? Aí ele olhou para mim e disse: não, o anticristo tem 33 anos. Eu quase que eu perguntei: é tu? É tu? Eu conheci várias pessoas que tinham medo de ser o anticristo. Acho que as irmãs nunca passaram por isso. E daí eu olhei para o cara: mas como é que tu sabe? E o nome dele é Nicolai. Mas como é que tu sabe? Tu falou com ele? Ele é teu amigo no Face? Ou seja, aproximação curiosa, curiosidade. Parece a minha filha. A minha filha entra no... Assim, eu e a Thalita, no shopping, a gente entra no elevador, entra uma pessoa, minha filha faz assim, ó. A pessoa olhou para... Um cara olhou para nós e disse assim: bah, mas ele é catadeira, né? Aproximação curiosa. Segundo, distanciamento. Vai para o outro extremo. Se tem uma galera que quer saber todos os detalhes de Apocalipse, se tem uma galera que assim, não, eu quero saber tudo. Aí tem um outro grupo que, não, eu não quero ler isso aí. Afinal de contas, Calvino não comentou Apocalipse. Calvino não falou nada sobre Apocalipse. Lutero queria tirar até da Bíblia. Isso é um babado aqui, só para nós e a galera da internet saber. Teve um período que Lutero tirou Tiago e Apocalipse da Bíblia. Coitado. Depois ele voltou atrás. Apocalipse, não. Eu já ouvi uma outra. Se Calvino não comentou Apocalipse, agora tem um monte de pé rapado aí que já estão falando de Apocalipse. Eu sou um deles. Então é o distanciamento. Não quero ler isso aí. E o terceiro é o dogmatismo. Apocalipse é um livro extremamente simbólico. Existem muitos símbolos em Apocalipse. E se nós formos extremamente rígidos em Apocalipse, nós vamos criar muitas inimizades. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos pré-milenistas, amilenistas. Eu sou um pré-milenista histórico. Se você não entende, não sabe o que é isso, fica tranquilo. É tipo marca de miojo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Pastor Daniel, eu falei aqui, ele é amilenista.
Ou seja, na cabeça do pastor Daniel, nós já estamos no milênio. E quando Jesus voltar, ele volta no fim do milênio, acabou o milênio. Eu sou pré-milenista, antes. Para mim, quando Jesus vier, vai começar o milênio. Só que o que eu e o Daniel concordamos? Jesus vai voltar. Isso aí. Isso que basta, isso que importa. Então, nós não temos um dogmatismo muito ferrenho nisso aqui na Vintage. Tem liberdade para você ter uma visão diferente em Apocalipse. Porque ele é um livro com muitos símbolos. Então, quando nós nos achegamos a Apocalipse com muito dogmatismo, nós causamos problemas. Tá bom? Esses são algumas questões para você fugir. O que nós aprendemos em Apocalipse? Perseverar, testemunhar, enquanto Jesus nos consola com suas promessas. Nós aprendemos, em primeiro lugar, a visão do Cristo exaltado. Olha para mim. A igreja, quando Apocalipse foi escrito, a igreja estava debaixo de perseguição. Muita perseguição. Olha para mim. A igreja está sendo perseguida. Estão matando os nossos irmãos. O que Jesus fez nesse momento? O que ele fez? Ele resolveu, num primeiro momento, o caos na terra para os irmãos? Sim ou não, irmãos? Não. O caos era na terra. Então João está na ilha de Patmos e o céu se abre para João. Nós entendemos aqui que nos piores momentos da vida, nós precisamos de uma visão do céu. Nós precisamos de uma visão do trono. Nós precisamos de uma visão de Deus. A visão do Cristo exaltado. Olhar para o céu e não para a terra em momentos de adversidade. Segundo, nós temos verdadeira liberdade no sangue do Cordeiro. João está preso, cara. Ele escreve isso aqui preso. Ilha de Patmos, tipo Alcatraz. Ele está preso. Só que ele fala no capítulo 12 sobre aqueles que foram limpos e são livres pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a verdadeira liberdade não é uma liberdade religiosa, perdão, uma liberdade política, uma liberdade econômica. E deixa eu dizer uma coisa para todos vocês aqui: o pastor de vocês está indignado com político. Eu estou indignado. Eu estou com raiva de político, cara. Eles vêm nos nossos eventos, eles pedem voto, eles pedem tudo, eles pedem ajuda. E a gente ajuda, porque nós somos tudo trouxa. A gente faz campanha, alguns fazem campanha na internet, bota o nome, pede voto. E depois, eles estão toda hora só fazendo cacaca. E deixa eu dizer uma coisa: quem é que está perseguindo a igreja aqui? São os políticos. Apocalipse nos chama a não confiarmos em políticos. Apocalipse nos chama a não colocarmos as nossas esperanças nas coisas dessa vida. Terceiro, nós aprendemos em Apocalipse que o pecado não vai ficar sem punição. Vocês viram a ministra Damares, uma mulher de Deus, aquela mulher. Ela falando sobre a quantidade de crianças que estão sendo estupradas no Brasil. Gente, saber disso e saber que existe inferno é uma alegria. Saber que esses caras vão para o inferno, serão atormentados dia e noite, nos traz um sossego de algo justo no mundo. Apocalipse nos revela, nos mostra que o pecado não ficará sem juízo. Deus julgará. 4. Apocalipse nos mostra que há uma distância tremenda, enorme, entre o reino de Deus e os valores do mundo. O reino de Deus é simbolizado pela Nova Jerusalém, pela esposa do Cordeiro. Os valores do mundo
é exemplificado pela Babilônia, pela grande prostituta. Mas o tema nosso em Apocalipse qual é? Apocalipse, o Cristo exaltado e o nosso testemunho. O Cristo exaltado e o nosso testemunho. Então, qual é a importância do testemunho em Apocalipse? Primeiro, o conteúdo do livro é denominado Testemunha de Jesus Cristo, capítulo 1. O conteúdo do livro é uma testemunha, é um fato, é um testemunho sobre Jesus. Em segundo, o próprio Senhor Jesus é chamado de testemunha no capítulo 1 e no verso 5. Terceiro, os cristãos são chamados de testemunhas no capítulo 17. Sabia de uma coisa, irmãos? A palavra testemunha é a mesma palavra de mártir, ao mesmo tempo. A mesma palavra que quer dizer mártir é a que quer dizer testemunha. Os cristãos, no capítulo 6 e no capítulo 20, eles morrem por causa do seu testemunho. João está preso na ilha de Patmos aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho. Eu vou falar semana que vem para isso para vocês. O testemunho, o termo, a palavra testemunho está muito forte em Apocalipse. Em quarto, o capítulo 11, quem nós temos? As duas. Quem são as, né, a grande questão, quem são as duas testemunhas? Eu tenho uma pista, assim, mas é aqui que entra a forma como eu vou pregar Apocalipse. Vou dar um exemplo para vocês. Você lê as duas testemunhas em Apocalipse, né? Então vai ter gente que vai dizer assim: as duas testemunhas em Apocalipse serão duas figuras históricas que vão se levantar para pregar o evangelho aos judeus. Pode ser? Pode. Só que para mim, eu acho que as duas testemunhas é um símbolo dentro do livro de Apocalipse do povo de Deus. Mas eu não descarto de ser isso também. Veja bem. Mas se a gente ficar discutindo assim, eu e você, olha só, o que são as duas testemunhas? Aí vai vir, é Moisés e Elias. Porque tem Zacarias, as duas oliveiras. Aí nós vamos ficar discutindo isso. O que o diabo quer, Levi? Que eu e tu ficamos discutindo quem são as testemunhas. O que Deus quer? Que eu leia o texto e leia as duas testemunhas e pense, eu quero ser uma testemunha. Tu entendeu? No final das contas, a testemunha pode ser uma figura histórica ou pode ser um símbolo do povo de Deus. Só que a questão é, e nós? Porque é muito fácil ir para um livro da Bíblia e ficar divagando. E não é desse jeito que a gente vai estudar Apocalipse. Não é dessa forma. Apocalipse de João, ao mesmo tempo que nos convoca a testemunhar Jesus, ele nos capacita a testemunhar Jesus. E dobra a tua atenção agora aqui. Porque a forma como vamos testemunhar Jesus, nós vamos testemunhar Jesus com uma perspectiva apocalíptica. Isso aqui faz toda a diferença. Testemunhar é uma tarefa essencial. Só que sem a perspectiva correta é mortal. Você precisa testemunhar Jesus com uma perspectiva correta de quem Ele é. Eu vou procurar, falei hoje de manhã, vou repetir aqui. Tem um documentário, minha esposa e eu vimos, o reverendo Franklin Ferreira indica. O evangelho entrou em uma favela no Rio de Janeiro, eu não me lembro o nome. Eu vou procurar esse documentário e mandar para os irmãos. Tem no YouTube. Foi feito um documentário, acho que é do UOL. E cara, o documentário é um documentário não cristão sobre uma pequena igreja pentecostal. E eles mudam uma localidade. Os maridos param de trair as mulheres. As casas onde havia criminalidade para de ter. Eles param de ter criminalidade onde eles moravam. Aquela casa acaba sendo valorizada.
Aí, eles começam a mostrar tudo que aquela igrejinha fez naquela localidade. A primeira casa que foi pintada naquela favela foi a própria igreja. E depois todas as casas passaram a ser pintadas. Aí no final do documentário, eles entrevistam uma senhora de idade, dessas de igreja pentecostal, sabe, bem gordinha, com um vestidão, com um coquinho atrás assim. E ela está numa estação de trem. E ela tem que viajar. Ela viaja, ela pega viagem de avião, de navio, de trem, pregando o evangelho. E eles chegam para ela: como que a senhora, com essa idade, está pregando, viajando? A senhora não tem medo? Aí aquela velhinha pentecostal fala assim: eu não tenho medo não. Eu sirvo o Senhor dos Exércitos, Rei da Glória, General dos Generais, Rei dos Reis, nunca perde uma batalha. Meu Deus é poderoso na guerra. Na hora eu olhei, eu estava chorando nessa hora já. Eu falei para minha esposa: ela tem uma visão exaltada de Jesus. Ela tem uma visão exaltada de Jesus. E essa visão exaltada de Jesus impacta no testemunho dela aqui. Ela não tem vergonha de pregar. Ela não tem vergonha de falar de Jesus. Ela não tem vergonha de falar do evangelho. Essa perspectiva alta, exaltada, do além, muda o hoje. Transforma o agora. Essa é a introdução, tá bom? Vamos lá, verso 1. O que diz o verso 1? Revelação. Então, vamos lá, primeira palavra. Revelação, do grego, apocalipsis. Então as pessoas, por que em português é apocalipse e em inglês é revelation? Por quê, cara? Porque é a primeira palavra. Revelação e apocalipse é a mesma coisa. Só que em português é mais bonito. Os americanos perderam para nós. Imagina o nome assim, revelação, nome de banda de pagode. Imagina isso. Nós teremos agora aqui uma série sobre revelação. Já ia imaginar um monte de cara aqui com umas caras de tarado, cada um tocando um instrumento. Ah, é isso sim, negão. Vamos viajar, não defende. Banda de pagode é 16 loucos, um do lado do outro. Tudo tocando um instrumento, que o nome do instrumento é o barulho que ele faz. Cuica. Por quê? Porque faz cuica. Tantã. O cara faz tantã. Não. Um cara com as caras assim, sem vergonha. É isso sim, é isso, negão, é isso. Banda de pagode é isso. Pode ter um som bom, pode ter, não sei, mas é isso. Tudo com cara de sem vergonha, te olhando assim, ó. Os caras de louco. Os caras de louco. É isso. Tá? Então, cara, Apocalipse é muito mais legal. Os americanos perderam para nós. Imagina Apocalipse, uma série em Apocalipse. Apocalipse, aí parece até um conjunto de rap, né? Humano, Apocalipse. Então, revelação, que quer dizer o quê? Descobrir, revelar o que está encoberto. Então a literatura apocalíptica, como eu falei para vocês, era uma literatura pessimista. João, ele olha para a história como um palco onde Deus desenrola o seu plano. E somente o crucificado pode resolver o enigma da história. Em Apocalipse é assim. Vamos lá, seguindo, verso 1. Revelação de quem? Então, Jesus, aí grande discussão é, a revelação é que Jesus está dando uma revelação ou é uma revelação sobre Jesus? As duas coisas. Jesus é tanto o revelado como o revelador. Ele é tanto o profeta como a profecia. Ele é tanto o sacerdote como a oferta. Ele é tanto o rei como o reino. A qual, segue verso 1 aí, a qual Deus lhe deu para mostrar a quem? A quem? Não é para todo mundo. Alguns não vão gostar dessa série. Sabe por quê? Ela é só para os servos. Alguns não vão gostar, alguns vão achar chato. Sabe por quê? Porque tu não é servo. Servo de quem? Em primeiro lugar, servo de servo. Não tem como servir a Deus sem servir os seus servos primeiro.
Você serve primeiro os servos dos servos. Depois você serve o Senhor. Você é servo de servo em primeiro lugar. Então, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o quê? As coisas que em breve devem acontecer. Aí que está. Breve o quê? O texto bíblico não nos fala. Há uma tensão em distanciamento de anos, quando a Bíblia está falando isso vai acontecer em breve. O George Led disse como se fosse um véu na nossa frente. Nós não temos como prescrutar. Algumas coisas aconteceram muito em seguida e outras não. Então ficamos de forma humilde, nos achegando até o texto. Segue o verso 1. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, o primeiro verso, o que João está nos mostrando? O título. Existe 4 estágios da revelação em Apocalipse. Pai fala ao filho, o filho ao anjo e o anjo a João. E a nós temos 5 estágios. O pai ao filho, o filho ao anjo, o anjo a João e João à igreja. E a igreja a nós. Isso mostra total domínio, soberania sobre o uso da palavra. Vamos lá? Verso 2. O que verso 2 nos mostra? O conteúdo que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Essa revelação é a palavra de Deus. Ela não é fruto de um exercíciozinho mental. É a própria palavra de Deus. George Led diz que na Bíblia a palavra de Deus não é considerada um meio para comunicar a verdade, mas uma entidade viva e dinâmica. Você tem noção disso? A palavra de Deus, ela é viva. A gente fala assim, a palavra de Deus, muita gente faz piada com a palavra de Deus. A palavra de Deus, A palavra de Deus é uma entidade viva. Ela pode matar você. O próprio Deus se revela como a palavra. João vai dizer que Jesus é o verbo de Deus, é a palavra de Deus. Esse testemunho do verso 2, ele é revelado em que contexto? Um contexto de perseguição. A igreja é chamada a testemunhar debaixo de perseguição. Isso é seríssimo. 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 Verso 3. Então, verso 1, João vai falar o título. Verso 2, ele vai falar o conteúdo. Verso 3, ele vai falar o que ele espera de quem lê o livro dele. Tá bom? Vamos lá? Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos lá, aqui é a primeira bem-aventurança de Apocalipse, tem 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Aqui há uma bem-aventurança para quem lê. Você está vendo aqui? E para quem ouve. Por quê? O culto lá no primeiro século era que nem na sinagoga. Havia alguém que lia e o povo ouvia. João está dizendo que aquele que ouve a explanação do Apocalipse é feliz, é bem-aventurado. Você tem noção disso aqui? Deus está dizendo que hoje você é feliz. Deus está dizendo que eu sou feliz em poder explicar, ler o Apocalipse para vocês. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu contar uma coisa aqui. Eu nunca tive tanta alegria em trabalhar para pregar, em estudar para pregar. Falei para minha esposa, está sendo uma alegria. Eu amo Atos, Lucas e Apocalipse. Eu chamo da tríade missional. Você quer viver em missão? Lucas, Atos e Apocalipse. E eu amo esse livro aqui. Então estudar isso aqui está sendo muito bom. Você vai ser feliz aprendendo desse livro. Mas, o
que João espera? Verso 3, ele diz o quê? Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, e o quê? E guardam as coisas. O Apocalipse, ele não tem uma intenção de ser algo para aumentar só esse teu cabeção aí, só para aumentar a tua massa cefálica. A ideia, João espera, olha para mim aqui, irmãos. João espera, ele intenciona que quem ler isso aqui vai guardar isso aqui. Quem lê esse texto aqui vai viver isso aqui. Na cabeça do apóstolo João, nós não vamos fazer encontros e ficar só falando de detalhes que não mudam a vida de ninguém. Como eu citei o caso das duas testemunhas. Você pode pensar que o que é que for, a grande pergunta que fica é: e aí, você vai testemunhar? Você vai pregar Jesus? Ou você vai ficar apenas discutindo quem são as testemunhas do Apocalipse? Então, João, ele espera que todos aqueles que estão lendo isso aqui vão não apenas ler, não apenas ouvir, mas vão guardar o que está sendo lido e ouvido. O apóstolo João esperava isso. E deixa eu dizer uma coisa, eu espero isso de vocês. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui como um macaco de circo, que fica fazendo macaquice, pulando em cima de um picadeiro, como um palhaço. Eu venho aqui como um profeta de Deus, como alguém que esteve diante da face do Senhor. Estou aqui trazendo pão fresco para você, para que você coma, para que você beba. Verso 3 ainda. Por que ele está dizendo aquele que lê? Vocês se lembram lá que Paulo ele vai dizer: leiam a minha carta na igreja dos Laodicenses. Ele escreve a igreja de Colosso, tá? Ele vai falar isso aí. Aos Tessalonicenses também ele diz isso. A gente vai ver isso no Antigo Testamento, Neemias lendo a lei, lá em Deuteronômio eles lendo a lei, ou seja, isso é uma prática judaica que foi absorvida pela igreja. Gente, verso 3, o Apocalipse, ele não tem intenção só de informar o futuro, mas também em ajudar o povo de Deus no hoje, no agora. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Ok, o que isso aqui tem a ver contigo e comigo? Primeiro, se eu pudesse resumir, eu diria que nós precisamos ter olhos, ter óculos apocalípticos. Quem aqui usa óculos aqui? E para dirigir, alguém usa óculos aqui? Não? Só a irmã, mas lá, 2 irmãos. Ou seja, quem usa óculos, você sabe muito bem, botou o óculos, tudo que tu vê é moldado por esses óculos. Enxergou uma comida, comida gostosa, o óculos moldou. O óculos arrumou. Tem umas pessoas que dizem assim: pastor, eu até vejo bem, mas eu boto o óculos, eu vejo em 4K. Entendi. Sem óculos é como se fosse 480, como se fosse qualidade de DVD. Botei o óculos, é Full HD, 4K. Entendi. Mas tu nota que o óculos que tu usa, ele molda tudo. O que tu vê, o que tu come, onde tu anda, tudo. Ele é responsável por tudo. Tudo. Em primeiro lugar, nós precisamos de óculos apocalípticos. Olhar a terra através do céu. Nós precisamos disso. Nós precisamos ter uns óculos diante dos nossos olhos. Por quê? Porque a leitura de Apocalipse muda o meu casamento. Muda o meu casamento. Muda o jeito que eu me relaciono. Quando eu leio o Apocalipse, muda a forma como eu vivo. É um óculos que eu estou usando. Muda a minha relação com a minha família, com o meu emprego. O céu impacta muito mais a minha vida do que os eventos que estão à minha volta. Você nota que é isso que está ocorrendo aqui. O mundo está caindo na cabeça da igreja.
Então o céu se abre para João e ele escreve essa carta para a igreja. E essa carta, ela tem muito mais impacto sobre os cristãos do que os eventos que estão ocorrendo ao redor deles. É isso que Deus espera de você. Que a escritura, que o que eu estou falando hoje aqui, tenha muito mais impacto na tua vida do que as coisas que ocorrem ao teu redor. Em primeiro lugar, precisamos de óculos apocalípticos. Segundo, quanto mais a minha mente está ligada no além, mais eu tenho forças para viver o hoje. A perspectiva para vencer os sofrimentos do hoje está intimamente ligada à forma como eu olho o futuro. Apocalipse, então, não só muda a forma que eu vivo, mas muda a forma como eu sinto, como eu me relaciono com o meu sofrimento. Ler e estudar Apocalipse muda todas as coisas. Transforma como eu vou viver e como eu vou sofrer. Em terceiro, leia Apocalipse com uma postura, como um servo. Capítulo 1, verso 1. Olha o que diz. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Essa é a postura. Mas ninguém pode dizer nada para você. Você é senhor da sua vida. Tem áreas da sua vida que ninguém pode falar nada, que ninguém pode apontar, que ninguém pode tocar, que ninguém pode dizer, que ninguém pode mexer. São altares, são ídolos dentro da sua vida. Meu convite é que você não volte mais aqui. O texto foi escrito para servos. A postura que nós precisamos aqui é uma postura de servos. E isso muda todas as coisas. Por quê? Porque eu sou um servo de Deus. E se eu sou servo de Deus, em primeiro lugar, eu não sou servo do dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Deixa eu botar meu coração numa bandeja e servir para vocês aqui. Me deixa fazer isso aqui. Deixa o pastor falar isso aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu tinha um sonho de plantar 20 igrejas no estado do Rio Grande do Sul. Parece mentira. Nós estamos lutando na plantação dessa igreja aqui, no estabelecimento de uma igreja madura. E eu terminei de ler esse mês passado o livro Hero Maker, ou Formadores de Heróis. E o Dave Ferguson faz uma pergunta assim, Ricardo: qual é o sonho que tu tem para a tua igreja? Na hora eu não segui lendo, eu fui imbecil. Aí eu parei e pensei assim, estava dentro do avião, eu estava indo pregar em Goiânia. O Pedro estava junto comigo, e eu estava lá assim, eu quero plantar 20 igrejas. Um louco assim, tomando assim os negócios dos aviões lá, aqueles refrigerantes, aquelas águas loucas lá, escrevendo, e turbulência. Eu já não tenho mais medo de voar mais, eu estava feliz da vida ali, se morrer, morri. Aí eu li a linha de baixo. Agora pega esse sonho e multiplique por 100. Esse é o sonho que você tem que ter. Porque isso vai envolver fé. O teu primeiro sonho é barbada no reino de Deus. Eu consigo me imaginar plantando 20 igrejas. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não me imagino plantando 2.000. E daí eu escrevi 2.000 quase chorando num guardanapo da Gol. Primeiro que a comida da Gol é ruim, então eu já estava chorando de tristeza. Não era azul, não era aquele tratamento bom da Azul. A Azul tu diz assim, que vontade de tomar um sorvete de nuvem. O cara abre a janela, pega e te dá. Na Gol, não, tá louco, os caras te jogam lá de cima. Aí, na hora eu escrevi 2.000 igrejas. E há tempos eu venho orando, pedindo, Senhor, nós não podemos ficar só no Rio Grande do Sul. Aí eu estou conversando com os irmãos e perguntei sobre qual país era mais necessitado do Evangelho. Argentina, Paraguai ou Uruguai? E eles me disseram, o Uruguai.
ele tem 20% de ateus. Eu não sei se você tem noção, isso é muita coisa. Eles têm um número de 4% de evangélicos. Tipo, é nada. É nada. Os caras ficam dizendo que no Brasil vai ser a maioria evangélica, vai ser. Já é. Não é de boca, mas praticante já é. Vai agora numa missa, não tem ninguém. Só as pessoas velando, as pessoas lá, chorando, missa de 7º dia. Tá bom? Então a gente não entende o que é isso. E daí na hora eu pensei, o Senhor Deus me chamou para uma coisa, para o estado menos evangelizado da Confederação, Rio Grande do Sul. E eu acho que Deus está me chamando e nos chamando junto para o país menos evangelizado da América Latina, o Uruguai. Os 2 maiores desafios da América Latina chamam-se Rio Grande do Sul e Uruguai. E não tem ninguém pensando nisso. Nessa noite, nós estamos aqui às 19h14, horário de culto. Tem no mínimo 11 cidades no Rio Grande do Sul que não tem nenhuma igreja. A cidade vai dormir nas trevas. Se alguém adoecer, nenhum pastor vai orar. Se alguém morrer, não vai ter nenhuma pregação cristã no enterro. 11 cidades sem nenhuma igreja no Rio Grande do Sul. Aí eu falei, nós fizemos essa camisa aqui que a gente espera que você compre. Do Apocalipse aqui a gente fez. E o dono dessa camisaria aqui, ele é uruguaio. Aí eu conversei com ele. E eu tenho um espanhol muito bom, né? Aí eu disse, pero con nosotros, yo no quería hablar con nosotros para predicar a palavra de Deus em Montevideo. Por que vocês estão rindo? Olha, eu ganhei um panameño para Jesus. E ele era meu colega de colégio. E daí toda vez que a Thalita ri do meu espanhol, eu mando um WhatsApp para ele e eu pergunto, Daquela Alejandro Miranda, mi espanhol é muito bueno ou não? Ou não? E daí ele manda assim, ele só me elogia, né? E ele diz que todo mundo que fala mal do meu espanhol não entende. Mas é um cara que fala espanhol me elogiando. Então entende que daí minha moral fica lá em cima, né? Mas eu sei que eu não falo nada. Parece um jogador de futebol falando portunhol nas entrevistas, né, Éder? É terrível. Então, aí eu perguntei para ele assim, cara nem é crente. Eu disse assim, Tchê, me diz uma coisa. Se nós quiser começar uma igreja, plantar uma igreja em Montevidéu, temos chance? Ele olhou para mim e disse assim, os uruguaios amam os brasileiros. De Uruguai, Argentina e Paraguai, é o país que mais ama o Brasil. Se tu chega lá com uma camiseta da seleção brasileira, tu é carregado no colo. Ali foi a confirmação. Voei de quindão, gordo assim, parecendo um quindão. E vamos lá, velho. Deixa eu dizer uma coisa. Mas para isso acontecer, nossas ofertas têm que ser exponenciais. Porque nós zeramos a Remadores do Sul. Nós tínhamos um grupo de irmãos, de igrejas, e eu amo esses irmãos, mas ninguém cooperava com valores. Nós precisamos plantar igrejas. E eu disse, estamos acabando com a Remadores e começando do zero. Então a Remadores do Sul, no primeiro momento, é a Vintage. Tá bom? E nós vamos começar uma rede de igrejas aqui no Sul. E cada igreja vai doar no mínimo 10% da sua renda para a plantação de igrejas. E nós vamos plantar 2.000 igrejas, ainda que não seja por nós, sejam por outros líderes. Nós vamos ganhar plantadores, impulsionar homens, mas Deus vai fazer isso. Por quê, pastor? Porque Apocalipse foi escrito para servos de Deus, e servos de Deus não são servos do dinheiro. O nosso dinheiro é para a manutenção da obra de Deus. Isso muda a forma como você dizima, como você oferta no final desse culto aqui, depois da pregação. Então entenda isso. Estude como servo. Você não serve a cultura. Você não serve os seus anseios. Você não serve a você. Sabe? A gente tem muito isso aí. Vem um coach e vai dizer para você, o que vai dizer? Você tem que se aceitar. Como é que eu vi? Eu vi um meme, não sei se foi a Suzana que botou.
Foi tu, Suzana? Você não tem que se aceitar. Não quero me aceitar, eu quero fazer uma cirurgia. Foi? Sabe isso? Não, tem que aceitar como... Quer aceitar como eu sou? Eu quero é fazer uma cirurgia. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Esse é um... Aceite como você é. Puxa, que droga, hein, meu? Quando alguém tem que dizer isso pra ti é porque tu é uma droga, né, cara? Então, cara, você não é servo de você. Nós somos servos de Deus. Estude Apocalipse como dessa forma. Em quarto, em meio às crises que as igrejas enfrentam, Deus não fica em silêncio. Apocalipse mostra isso. Olha para mim aqui, gente. Em meio, quando as igrejas entram em crise, Deus não fica calado. Deus não fica de longe. O que foi isso? Correnta lá, Prende lá. É bonitinho, é cheirosinho, mas tira a atenção da palavra. Então, é o Satanás. Pode ser minha filha também, não é para as crianças correr aqui. Vamos lá? Em quinto, leia Apocalipse sabendo que tu é feliz. Leia Apocalipse sabendo que tu é feliz. Estude Apocalipse sabendo que você é feliz. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurado, mais do que feliz. Em sexto, o fato do tempo estar próximo, verso 3. O tempo não está próximo? Tá ou não tá, gente? O João está dizendo para nós isso aqui, não é o nosso, é o outro João aqui. Está falando para nós que o tempo está próximo. O tempo está próximo, então, cara, algo tem que mudar na minha vida. Porque daqui a pouco a gente tem caras no nosso meio que estão dizendo, não, Jesus não vem agora. Aí tu morreu, pum, morreu. Que adiantou? E outra, deixa eu dizer uma coisa, Jesus vai vir, cara. Jesus vem. Jesus vem. Jesus vem vencendo a incredulidade. Jesus vem vencendo a apatia. Jesus vem vencendo a mornidão, a frieza espiritual. Jesus vem! O tempo está próximo. Ora, pastor, se o tempo está próximo, algo tem que mudar agora. Você é servo de Deus? Isso aqui, ó, tem que mudar quando você sair daqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, irmãos. Eu disse de manhã, eu repito aqui. Eu tenho certeza que nós temos gente aqui na igreja que estão acessando pornografia. E eu estou falando não quem está aqui apenas, estou falando dos membros da igreja. E eu tenho certeza que eu digo isso no poder do Espírito Santo. Pessoas que estão entrando em sites, vendo vídeos. E você tem mentido, você tem vivido uma vida de aparência. E Deus quer que você vomite isso, que você coloque isso para fora. Nós não vamos avançar em missões enquanto estivermos vivendo em um ambiente prostituído, pornográfico. A sua mente é suja, é um lixo a sua mente. Se você é um servo, a forma como você lida com o seu telefone, seu computador tem que ser diferente. Sétimo, estou terminando. Deus moveu estruturas para esse livro chegar na tua mão, cara. Não, olha bem, olha bem. O Pai revelou para o Filho, que revelou para o anjo, que revelou para João, que escreveu para a igreja e chegou até nós. Aí você estuda de qualquer jeito. Você entende isso? Houve um chacoalhar cósmico e você fica assim. Algo tem que acontecer. Deus moveu céus e terra para que você tivesse acesso ao livro de Apocalipse. Isso tem que impactar a tua vida. Ou você não é servo de Deus. E deixa aqui para terminar. Jesus está agindo. Jesus vai fazer isso. Talvez você pense assim, não,
Não sei se eu vou ajudar, vou ofertar, vou dar meu tempo, meus talentos. Afinal de contas, eu já ouvi isso muito assim. Eu tenho muitas opções. Eu ouvi uma vez um rapazinho na catequese. Eu não sei se fico na Vintage, eu tenho muitas opções. Eu fui o primeiro a dizer: tchê, não vem mais. Não precisamos de ti. Um abraço. Não, tu é tão bom assim. Imagina, tu tá namorando um cara, o cara diz pra ti assim: não sei, é porque tenho tantas garotas, né? Parece o Roberto Carlos. São tantas garotas. Eu gosto de carros velozes. Imagina. Não dá. Deixa eu dizer uma coisa, Jesus vai fazer. Com ou sem você, com ou sem eu. Eu vindo para a igreja e dizer para minha esposa assim: meu amor, nós precisamos vigiar o nosso casamento. Nós temos 14 anos, nós temos que melhorar a forma como nos tratamos, como nos amamos, como falamos um com o outro. Eu tenho visto assim, gente, cara, o tempo está se aproximando, tantas pessoas caindo, tantas pessoas voltando, virando as costas para o evangelho, tantas pessoas que eu comecei a carreira cristã, cara, e Deus já estava fazendo. Em 1982, quando eu nasci, no dia 26 de novembro, nasci lá pequenininho, 4,450 kg, pum, nasci. Miúdo. E eu tive meningite, eu era para ser louco. Entenderam? Mas eu tive meningite na hora do parto. E, cara, eu era para ser louco. Quem entende disso sabe, eu era para ser louco. A Thalita tem um primo dela que ele teve a mesma coisa que eu. E ele tem um retardo muito pesado. E quando eu vejo ele assim, eu sempre fico muito emocionado. Porque aquilo aconteceu comigo também. E Deus sabe por que naquilo não me afetou. Em 82, as crianças não faziam eletro. Eu fiz. Eu posso provar que eu sou normal. Esse cara tão desconfiado que, nós vamos ter que... Nasci, fiquei 19 dias numa incubadora, do lado das crianças de 700 gramas do meu lado, e eu ali com 4,450, com a cara assim, esmagada no vidro da incubadora. Nasci, vinguei, estou aí, bem lustroso. Fato é que quando eu cheguei no mundo, em 1982, Jesus já tinha feito bastante coisa em quase 2000 anos de história. Você tem noção disso? Quando eu nasci, Jesus já tinha feito muita coisa na história. Já tinha vindo ao mundo, já tinha vivido, morrido, ressuscitado. Já tinha andado com os discípulos, subiu ao céu, comissionou, enviou. Os discípulos foram, passou 100, 200, 300 anos, 1000 anos. Os místicos vieram, 500 anos, igreja se corrompe, reforma, puritanos, período do iluminismo, século XIX, século XX, e pum, nasci. Jesus já tinha feito muita coisa. Aí eu conheci Jesus 15 anos depois, em 1998. No dia 7 de junho de 98, eu estava sendo batizado, descendo as águas, com 15 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu, quando cheguei na carreira cristã, em 98, já tinha passado muita água nesse rio, chamado História da Igreja. E eu me olho como privilegiado de poder servir a Deus. Bem-aventurado, como disse João, feliz em poder estar servindo a Deus. Essa é a perspectiva que eu quero que você saia daqui. Que eu quero que você vá para casa hoje. Com essa ideia de bem-aventurança, com essa ideia de alegria. Jesus já estava fazendo antes de você e antes de mim. Jesus já estava operando no mundo antes de você e antes de mim, antes do teu pai, antes do meu pai, antes da tua avó, antes da minha avó. Muito antes. Ele já estava salvando, curando, batizando, libertando, enviando. Homens plantavam igrejas. Missionários estavam atravessando continentes, a obra de Deus estava sendo feita, Bíblias estavam sendo traduzidas, teologia estava sendo produzida, Jesus estava operando. Então você nasceu, então você conheceu Jesus, e hoje Ele chama você, e hoje Ele diz: ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão, escute uma coisa aqui, presta bastante atenção no que eu vou dizer para você. Spurgeon foi um grande pregador, na minha opinião, o maior pregador de todos os tempos. Nem Paulo foi tão pregador como Spurgeon, na minha opinião. Você não precisa concordar comigo. Para mim ele é o grande nome do cristianismo depois de Jesus, Spurgeon.
Ninguém foi como ele. Para mim, no cristianismo, entre os mortais, entre os nascidos de mulher, Spurgeon é o sol. Todos o resto são só pequenas estrelas. Calvino é menor que ele, na minha opinião. Calvino foi um grande pregador também. Lutero, sem contar. David Briner, missionário. John Hus, homens de Deus. William Carey, Charles Finney, todos homens usados por Deus. Só que todos estão mortos. Só que todos estão mortos. O grande Spurgeon está morto. Está enterrado em Londres, esperando o aparecimento da volta do Senhor. Vai ser o primeiro cara que eu vou falar depois que eu morrer e ressuscitar. Ele está morto. O comentarista que o Spurgeon lia, que ele mais lia, o Matthew Henry, está morto. John Wesley está morto. Martinho Lutero, o grande cisne da reforma, está morto. Savonarola está morto. Estão todos mortos, mas você está vivo. Deus chama você. Você tem apenas uma vida. Você tem apenas uma história. Você não tem duas. Você tem apenas o hoje. Deus chama você a servir o Senhor com o seu tempo, os seus talentos e as suas finanças, com o seu coração. Deus chama você hoje a abandonar o pecado e seguir o Cordeiro de Deus. Deus chama você hoje a ser honesto sobre quem você é. Deus chama você hoje a se juntar na causa mundial da plantação de igrejas. Nós precisamos plantar igrejas. E a primeira razão por que temos que plantar igrejas e porque o meu coração pulsa pelo Uruguai, sabe o que é? É porque no Uruguai não está tendo louvor. A primeira razão para plantarmos igrejas é porque os locais onde precisam não estão tendo louvor. Não estão tendo pessoas cantando o suficiente no Uruguai. Cristo merece ser exaltado em todas as línguas. Apocalipse vai nos mostrar isso. Línguas, tribos e nações louvando o Cordeiro. Essa visão de Apocalipse, de todas as línguas louvando, me leva a ir a todas as tribos, a todas as línguas, para que todos o louvem. Para que todos o louvem. Para que todos o louvem. Nós precisamos. Algo tem que mudar em nós. Algo tem que impactar a gente. A gente tem que sair daqui transformado. Por quê? Porque o Cristo está exaltado. Apocalipse nos mostra Deus no trono, um dragão solto e uma igreja testemunhando. Apocalipse nos mostra Deus no trono, um dragão solto e uma igreja testemunhando. Isso faz toda a diferença. Se você viver com essa perspectiva, você vive bem. Deus está no trono, o mal ainda existe. E por isso eu tenho que testemunhar. Essa é a perspectiva apocalíptica. Use esses óculos, viva essa semana dessa forma. Contemple o Cristo exaltado. Se você quer saber como está Jesus nesse momento, eu já fiz essa pergunta, já fiz essa pesquisa uma vez dentro do Big Shop. Gravei um vídeo dentro do Big. Que fim de carreira. Tem no canal da Vintage lá. Você quer saber como que está Jesus hoje? As pessoas olham para os evangelhos, imaginam Jesus tomando tapa na cara, sofrendo, sendo humilhado. Não. Jesus não vai tomar tapa na cara de ninguém. Ninguém vai bater no rosto dele. Uma vez eu estava indo para o colégio, isso faz muito tempo. Na época era 2º grau. Agora fala ensino médio, não sei por que isso. Era tão bonito aquele nome. Minha mãe fala que era ginásio ainda. Ginásio é um ginásio para mim. Isso aqui é um ginásio. Eu nunca entendi de ginásio. Mas tudo bem. Ou seja, agora eu também sou velho também, porque eu também falo um nome. 2º grau. Então agora é 2º grau. Eu estava no 2º grau. E daí eu passei na rua e eu vi um cartaz assim, de uma banda. E o nome do disco deles era Se Deus Vier Que Vem Armado. Aí eu apontei para meus coleguinhas. Tá vendo lá? Os caras, tô vendo. Ele vai vir armado. Apocalipse mostra que ele vai vir armado. Ele vai vir. E vai vir armado. E aqueles que não temem o Cordeiro estão ferrados. Mas para nós que tememos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça.
Vamos ficar de pé. Então, nós vamos responder esse sermão de três formas. De três formas. Nós vamos responder em primeiro lugar, responderemos cantando. Deixa eu dizer uma coisa. Eu conversei para os irmãos aqui, com os irmãos e uma coisa me perturba muito. Eu acho que a nossa igreja, as igrejas do Rio Grande do Sul, são muito fracas no louvor. Nós cantamos muito baixo. Começar pelos músicos, por nós. Nós não cantamos, não levantamos as mãos, não nos rendemos. Parece que nós não temos alegria em adorar a Deus. A gente não tem alegria. A gente não tem felicidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você não nota isso, cara? Eu vou no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro lá. Irmãos, os caras estavam com bateria assim, não tão suja que nem a nossa. Mas a bateria não tinha microfone nenhum na bateria. Eles tocavam, eles cantavam. Vocal, cantavam com vontade, cantavam. A igreja cantava, era ensurdecedor. Chega aqui, cada um olhando para os lados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é um culto, não é um show. Você está aqui para louvar o nome do Senhor. Você vem aqui não para analisar um sermão. Sabe, tem uma coisa ruim quando o sermão é o ponto alto do culto. Porque parece que todo o resto não tem valor nenhum. Eu não gosto desse negócio. Chegamos para o melhor momento do culto. Será, cara? Será que a pregação é o ponto alto do culto mesmo? Se isso aqui não desaguar em louvor, não valeu de nada. Se você não se render ao Senhor, não valeu de nada. Em primeiro lugar, nós vamos cantar. Nós vamos louvar o Senhor. Em segundo, nós vamos ofertar e nós vamos dizimar. Nós vamos ser generosos com o nosso dinheiro. A gente vai pegar e meter a mão na carteira porque a carteira não é nosso dono. O dinheiro não é nosso dono. Nós somos do Senhor. E nós queremos que toda a terra louve. Nós queremos que todos os povos o adorem. E nós queremos financiar missões. Eu vou falar mais sobre isso na Cavalo Branco Homem. Sexta-feira nós temos a Cavalo Branco aqui. Venha, vai ser brutal. Vai ser brutal. Nós temos que fazer algo. Algo tem que ocorrer. Algo tem que transformar. Segundo, nós vamos ofertar aqui na frente ou no fundo com o Thales ali na máquina. Em terceiro lugar, nós vamos cear. Nós vamos participar do sacramento, da Eucaristia, da comunhão, como você quiser chamar. Quem participa? Quem é membro de igreja. Quem é membro de igreja. Quem está congregando em alguma igreja. Quem tem pastor. Quem pode ser disciplinado. Não importa a igreja que você está. Você tem pastor? Você pode ser disciplinado? Você pode ser confrontado? Então você participa. Pastor, não tenho, então não participa. Não importa, você participa. Membros aqui da Vintage, todos os membros. Nós vamos participar da ceia. Nós vamos comer e beber do corpo e do sangue do Senhor. Cálice dourado, vinho. Suco, perdão. Cálice bronze, vinho. Bronze, vinho, dourado, suco. Se você for daltônico, pergunte para o irmão. Você vai pegar o pão e vai molhar. Você vai vir em oração. Você vai vir em expectativa. Você vai vir cantando, louvando o nome do Senhor. E nós vamos invadir o céu mediante o sangue de Jesus. Mediante um novo caminho. Novo e vivo caminho. Amém? E essa semana precisa ser uma semana de testemunho. Precisa ser uma semana transformacional na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Peço que você feche seus olhos. Feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor Deus tem feito. No nome de Jesus. Eu peço que o Senhor Deus estenda a sua mão sobre nós. Estenda a sua mão. Que tua graça esteja sobre nossas vidas. No nome de Jesus. Ó Deus, que enquanto
oramos, o Senhor possa nos transformar. Que enquanto cantamos, o Senhor possa nos inspirar. Que enquanto participamos da ceia, o Senhor Deus possa estar agindo no nome de Jesus. Vem sobre nós, Senhor, com tua glória, tua graça, teu poder sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que demônios sejam repreendidos e expulsos pelo poder do nome de Jesus. Nós queremos mais o teu poder sobre nós, Senhor, mais a tua graça, a tua unção sobre nossas vidas. E essa semana, Senhor, que a visão do Cristo exaltado mude a forma como vivemos o hoje. Mude a forma como andamos o dia a dia. No nome de Jesus. No nome de Jesus.